Amém? Queridos, quantos estão entendendo o que Deus já está fazendo nessa noite? Amém? O Senhor está ministrando o nosso coração. Queremos continuar aquilo que Ele está movendo, sensível à sua voz. E Deus tem colocado uma palavra em meu coração e eu quero ministrar nessa noite sobre esse tema, Deus, meu Pai. Quantos têm Deus como Pai? Amém? Quantos podem falar, Deus é meu Pai? Amém? Você pode dizer com convicção isso, querido? Feche os teus olhos nessa hora. E fala com Deus agora como Ele é teu Pai. Fala assim, meu Pai, eu te amo. Declara uma palavra de amor para Deus nessa hora aqui. É Deus, o Pai que ama está aqui. O nosso Deus, o nosso Senhor, Pai de amor. Queridos, quantos amam a palavra de Deus? Então vamos para ela, queridos. Nesse tema eu teria muitos textos, mas o Senhor tem falado, então nós vamos ler bastante a palavra, mas eu sinto de trazer algo no nosso coração nessa noite, queridos, porque lendo um texto que o Senhor colocou no meu coração ali, diz que mesmo as pessoas que andam com Jesus, mesmo talvez nós que estamos aqui na igreja, talvez muitos de nós temos dificuldade de relacionar com Deus como Pai. Nós podemos até falar, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai, queridos, mas um pai que cuida de uma casa, a gente olhando num parâmetro natural, um pai ele tem uma autoridade, um pai ele é preciso ter toda a honra, respeito, sim ou não? Agora, queridos, isso é numa casa natural onde pais, presta atenção, onde nós como pais, autoridade, nós temos defeitos, somos falhos e muitas vezes não sabemos entregar amor, talvez nós não sabemos corrigir da forma correta, mas aqui nós estamos falando de um Deus que é soberano, que é perfeito. Ele é o nosso Pai. E nessa noite eu quero trazer uma revelação para o nosso coração, queridos. Quando vem essa palavra, não é só para vocês, é para todos nós. E eu quero que nessa noite nós possamos nos abrir a essa paternidade de Deus. Para que nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz de engano possa vir no nosso coração. Porque a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. A nossa luta está na região celestial, no mundo espiritual, aonde uma batalha vem de um Deus desse século, que ele vem para querer trazer confusão. A palavra de Deus mesmo, o próprio Jesus declarou, o diabo, o vosso adversário, né, o inimigo, o Deus desse século, ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus falou, olha, é a forma que ele vem. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Mas nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás, que a palavra de Deus diz. Ele veio com um propósito para destruir. E nessa noite eu quero declarar, queridos, que nenhuma mente, nenhum coração, nenhuma pessoa neste lugar, com essa característica, com essa forma de Deus Pai, o diabo não vai tirar a paternidade dele sobre a tua vida. Mas ele vai trazer muito mais o amor dele e a graça dele. Você vai carregar o amor de Deus para onde você for. Amém? Quantos querem mais e mais do amor de Deus? Porque, queridos, pode ser, não estou falando que é, mas pode ser que nós, da nossa maneira, e talvez de uma forma religiosa, nós estamos tratando Deus como Pai de palavras, mas nós não temos experimentado da paternidade de Deus, que é tão tremenda e poderosa. E o Senhor quer relacionar conosco como um Pai, mas não como o nosso Pai natural faz. Que o nosso Pai natural, nós tivemos experiências boas, tivemos talvez muitas experiências ruins, mas Deus não tem experiências ruins para nós. Ele tem a palavra dele que move, amém? Agora, a correção é amor. Quantos entendem isso? Amém, queridos? E talvez por nós não termos um coração correspondido ao Deus, quando vem uma correção, nós estranhamos, trememos e fugimos dela. E na verdade nós precisamos estar realmente, Senhor, pode fazer, porque o que o Senhor tem para mim é tremendo e poderoso. Amém, queridos? Então vamos para a palavra? Eu quero começar com esse texto com vocês, em João capítulo 8:19. Onde está seu pai? Perguntaram eles. E Jesus respondeu, uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam o meu pai. Mais uma vez, queridos. Onde está seu pai? Perguntaram eles. Vou falar um pouquinho de quem que é esse eles aqui, para ter o contexto. Então Jesus respondeu, uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu pai.
Se vocês me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Queridos, esse tempo Jesus estava falando ao povo, e quando ele estava conversando com o povo, ele ministrou na sinagoga, saiu e estava ministrando ao povo, e junto com o povo sempre tinha ali um grupo de fariseus. E Jesus estava falando com o povo, ministrando ao povo e os fariseus. Então, dois aspectos aqui, queridos. O povo, quando se fala de povo, multidão, muitas vezes nós estamos inseridos nisso, e o povo precisa de ensino, o povo precisa ser conduzido. Amém, queridos? Então, Jesus estava trazendo um ensino ao povo, mas ali havia fariseus também. E quem eram os fariseus? Fariseus é membro de um grupo de judeus que obedecia a leis religiosas, rígidas. Eles não tinham relação com os não crentes e com os judeus estranhos do seu próprio grupo. Os fariseus são pessoas que buscavam transparecer uma piedade, uma honestidade ou caridade que eles não possuíam, porque eles eram falsos, eram mentirosos. É o indivíduo que age com hipocrisia, orgulho, hipócrita, orgulhoso. Quando você vai ver de fariseu na Bíblia, está falando daqueles que continham, sabiam na mente, conheciam todas as leis, conheciam toda a história, que eles decoravam, eles tinham todo o Pentateuco de Gênesis, né? Todas as leis de Moisés, eles tinham isso, eles falavam para os outros, mas eles próprios não viviam, eles não viviam aquilo. Eram hipócritas, hipocrisia, era realmente, só queria questionar os outros. Agora, nós estamos primeiramente nesse contexto de João 8, e eles começaram a perguntar para Jesus, olha, onde está o seu pai? Porque Jesus estava conversando com eles falavam, o nosso pai é Abraão, e tal, e Jesus falou, olha, se vocês soubessem, né, que eu estou falando da sua própria vida, e eles perguntam para Jesus, onde está o seu pai? Perguntaram ele, então Jesus respondeu, olha, uma vez que vocês não sabem quem eu sou, não sabem também quem é meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu pai. Um parênteses aqui, do que Jesus falou, para uma verdade que nós precisamos entender hoje aqui. Porque se nós não entendemos quem é Jesus, e saber que Jesus vem do Pai, e o Pai o enviou, e nós temos a revelação dele, se nós não conhecemos, e não aplicarmos na nossa vida Jesus, nós não vamos conhecer o Pai. E por isso o amor de Deus não estará em nós. Amém, queridos? Jesus, certa conversa com os discípulos, um dos discípulos perguntou, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, olha, eu estou tanto tempo com vocês, e vocês ainda me perguntam, quem vê a mim, vê ao Pai. Uma revelação de Jesus, vivo, ressurreto, no nosso coração, nós temos o Pai. Amém, queridos? Quem tem Jesus na sua vida? Quem tem um relacionamento com Jesus? O Jesus nos eleva ao Pai, nos mostra o Pai. Amém? Amém, queridos? Jesus, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade. Então, nós vamos por esse aspecto. Então, esta pergunta, queridos, que eu quero começar com esse texto de pano de fundo, Deus achou? Essa pergunta precisa ter uma resposta clara para nós também. Assim como os fariseus perguntaram para Jesus, é uma pergunta que não serve só para fariseus, mas é uma pergunta que acho que precisa para nós. Quem é seu pai? Pergunta para quem está ao teu lado, no sentido espiritual. Quem é o seu pai? Pergunta, turma, quem é teu pai? Porque os fariseus não estavam falando o nome dos pais dele de sangue, sim ou não? Quem que eles falavam? Deus é o nosso pai, e nós temos um pai que é Abraão. Porque toda a palavra dizia que é o pai da fé. Através de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. Conhecemos isso. Jesus também conhecia Abraão e falou, mas Abraão, ele apontava para mim. Abraão falava deste momento. Se vocês não crêem no que ele falou, então há uma confusão. Quantos percebem que há uma confusão, queridos? E nós precisamos, nos dias que nós estamos vivendo hoje, nos livrar de toda confusão que há, queridos. Porque todos os evangelhos, de Gênesis também, todo o Pentateuco que tem, o que apontava é para Jesus. E nós vamos ler esse texto. E a Bíblia fala que Jesus veio para os seus, de acordo com o que toda a palavra estava dizendo. Mas os seus não receberam. Por quê? Porque os fariseus também estavam implicando.
Porque Jesus veio para falar ao povo, e aqueles que criam nele, nós cremos que tu és o Filho de Deus. Nós cremos. Você vê vários textos que Jesus pregava a palavra, agora nós sabemos quem tu és. E ele falou com seus discípulos, naquela conversa, quem as pessoas dizem que eu sou? Diante de tanta informação que nós precisamos, em nome de Jesus, nos atentar para aquilo que é puro da palavra de Deus, para ser lançado fora todo espírito de farisaísmo, de pessoas que falam daquilo que talvez conhecem numa essência, mas não tem experiência, não tem vivência com Deus. Os religiosos, esses fariseus, pessoas que tinham a lei, foram aqueles que atacavam Jesus para crucificar. E o que eles fazem? Por conhecer tanto a letra, por conhecer tanta coisa, traz uma mistura, que o povo é pervertido, o povo é levado realmente a lugares errados, por causa daqueles que têm uma lei, que têm até uma história, mas a sua vida não diz respeito. São hipócritas. Jesus chamava eles de hipocrisia, de hipócritas. São como sepulcros caiados. Vocês são cheios né, a fachada tão bonita, mas por dentro só tem morte, só tem sujeira. Jesus confrontava eles. E aqui nós vemos que Jesus estava ministrando, queridos, ao povo, mas no meio do povo tem os fariseus, que tomavam a palavra, questionavam Jesus. Se você ver um texto, um pouquinho antes, eles trouxeram uma mulher pronta, que foi pega em adultério, para Jesus, falou, olha, Jesus, nós pegamos agora essa mulher em adultério. E a lei nos manda apedrejar. Se manda, queridos, por que trouxeram para Jesus? Podia ter apedrejado lá já. Mas eles não queriam saber da lei, eles queriam confrontar o que Jesus estava fazendo. E Jesus já devolve algo para eles, que é uma coisa que eles não souberam responder, não só não souberam, mas estavam tão feio a vida deles, que Jesus disse, aquele que não tem nenhum pecado, que seja digno de morte, seja aquele que atire a primeira pedra. A Bíblia fala que os mais velhos, dos mais velhos até os mais novos, um por um foi sair. E quando sai todo mundo, Jesus só fica, ele e a mulher. Falou, mulher, cadê os teus acusadores? Não tem ninguém? Ela falou, Senhor, não tem ninguém. Falou, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Queridos, mas a hipocrisia de fariseus que vêm para acusar sem ter a verdade, e logo depois eles têm esse encontro, porque Jesus saiu, ele ministrou a palavra dentro da sinagoga lá, estava ministrando, quando ele sai, ele continua a ministrar ao povo, e os fariseus estão ali junto, e os fariseus fazem essa pergunta, quem é seu pai? Quem é seu pai? E eu quero ir para vocês agora, eles desconhecem a verdade, não andam com ele, não vivem dele, e não desfrutam dele, não desfrutam de Jesus. Os fariseus, eles debatem a lei, mas não tomam posse das verdades do Espírito. Estão morrendo pelo engano, e estão morrendo no engano. Morrendo por engano e no engano. Ah, mas nós fazemos. Lembra a palavra do fariseu e publicano? Estava lá batendo no peito, Senhor, te louvo porque eu não sou como esses. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo. Faz isso como uma prática do que externa para as pessoas verem. Mas o próprio Jesus falou, sabe quem subiu justificado? O publicano, aquele que baixou assim, nem ousava levantar os olhos ao céu, mas falou, Senhor, sê propício a mim que sou pecador. Sê propício a mim, Senhor, eu sei que eu sou pecador. Ele falou assim, eu não sou igual a esse, o fariseu falando. Mas ele sabe quem subiu deste lugar justificado? Foi o publicano. Porque o outro é só fachada. Querido, nós vamos tomar cuidado, a gente está na igreja e tem um espírito de fariseu para se mostrar, que não queira se mostrar o que você não é, queridos. Se derrama diante do Senhor e deixa o rio dele te levar para o que ele quer que você seja. Nós vamos ser conduzidos pelo Espírito, amém, queridos? Gálatas capítulo 4, verso 4. O apóstolo Paulo escrevendo diz, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim, ele o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Ele nos resgatou do que, queridos? Da lei, se fazendo maldição no nosso lugar. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração
o Espírito de seu Filho, e por meio dele nós clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas você é filho de Deus. E uma vez que você é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Nós estávamos sob o domínio da lei, porque a lei, queridos, a lei ela aponta para aquilo. A gente conhece o pecado, conhece as coisas por causa da lei. Mas muitos estão presos por isso. Não, é pecado, você vai fazer. Olha, nós estamos aqui, mas você vai fazer, mas você não pode. E a pessoa esquece de viver aquilo que Deus falou que é mais, porque Jesus veio para vencer isso. Assim ele fez para resgatar, e nós estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Nos resgatou da lei, queridos, se fazendo maldição no nosso lugar, porque a lei está escrito que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. E Jesus se tornou maldição por nós, para nos resgatar de todo esse perigo da lei, porque pela lei nós estávamos condenados, e ele se tornou maldição por nós. Amém, querido? Todo escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. E o texto continua, verso 6, né? E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele nós clamamos, Abba, Pai. Papai querido, papaizinho, Abba, que diz essa palavra de sermos filhos. Agora já não somos mais escravos, mas nós somos filhos de Deus, e uma vez que é filho, tornou-se um herdeiro dele. Nós temos uma herança. Amém, queridos? Herdeiro. Jesus, com a sua morte, nos trouxe herdeiros. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros, juntos com Jesus, de uma herança que ela é eterna. Amém? Amém, queridos? Deus é teu Pai, você é filho, você foi resgatado. Amém, queridos? Lucas capítulo 15. Só para trazer algo para frescor na tua mente, daquilo que nós já ministramos aqui. Falamos sobre aquela parábola do filho pródigo. Lucas 15. João 1, de 9 a 13, diz assim: aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram segundo uma ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Quem é seu pai? O que a palavra de Deus diz? Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não o recebeu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Fariseus que misturava com o povo, sujava tudo aquilo que tem sido ministrado. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado de uma paixão ou vontade humana, mas nasceram de Deus. Pergunta que faz para nós: quem é a tua luz? Ele, aquele que é a verdadeira luz. Quem é a luz que tem iluminado a tua vida? Quem é a luz, queridos? Quem que te dirige? Quem é a luz que conduz? Quem é a luz que dirige, que está chegando ao mundo? Quantos creram nele? Amém? É a palavra. Olha, ele veio para os seus não receberam. Pelo contrário, criticavam autoridades, liderança. Mas ele falou, aqueles que creram e o aceitaram, ele deu o direito, ele deu a posse de se tornarem filhos de Deus. Aqui começa, vamos ler mais textos sobre isso, mas começa a indicar e a trabalhar alguma coisa de uma paternidade do próprio Deus, que permitiu que nós, como somos estrangeiros, gentios no caso aqui, pudéssemos ter acesso a essa paternidade de Deus, a família de Deus. Amém, queridos? Pergunta ao irmão: meu irmão, você faz parte da família de Deus? Você é filho? Você é filho? Amém? Agora, o que nós podemos fazer, queridos? Podemos, duas palavras que a gente pode fazer: ou rejeitar, como os seus fizeram, aquele para quem ele veio para o povo judeu, para aquela nação, para aquele povo,
Nós podemos rejeitar ou nós podemos receber. Deu-lhes o direito. Deu-lhes o direito. Pastor, acho que na oração dela está fazendo, olha, aqui nós temos essa direito, né, dessa presença. Temos por quê? Porque nós somos filhos. Há um direito, não é uma coisa que nós estamos mendigando, querido. Não, Deus falou, eu tenho dado para vocês. Mas precisa haver uma resposta do nosso coração, queridos. E sabe por quê que nós precisamos ter bem definida essa resposta em nosso coração e não na mente? Se você caminhar pela cidade e perguntar para qualquer pessoa, se a gente fizer uma pesquisa, vamos fazer uma pesquisa tal, e você andar pela cidade sem saber se a pessoa já entregou sua vida para Jesus ou não, e você perguntar para ela, você é filho de Deus? Qual que é a resposta que você vai ter das pessoas? Como? Sim. Não, todo mundo é filho de Deus. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra não diz. E não só a palavra de Deus diz isso, queridos. Como eu quero ver com vocês algo muito sério aqui. Que tem um outro carinho aí na palavra. Que ele quer ser pai também. Ele se colocou como pai. E ele está enganando muita gente com a sua paternidade. E é isso que fez com o povo. Jesus veio para os seus não o receberam. Mas todos que o receberam, porque Jesus falou, olha, quem vê a mim, quem me conhece, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, me conhece. E isso é uma verdade, querido. Agora, hoje nós podemos rejeitar ou receber a paternidade. Rejeitar a filiação, sermos filhos, ou receber. Sabe, queridos, porque a palavra de Deus, ela indica que o diabo também é pai. Sim ou não? O diabo é pai ou não, gente? A palavra de Deus fala que ele é pai. João 8,42. Para esse mesmo grupo, se você pode acompanhar lá capítulo 8 inteiro. Eu não quero ler vários outros textos, mas só para confirmar com vocês. Jesus conversando com esse grupo de fariseus, que são que hipócritas. Queridos, conhece a palavra, fala de Abraão, fala Deus é meu pai, olha, Abraão é o nosso, quem é você? Você, e começa a colocar Jesus como sendo alguém tão estranho, alguém que é importuno, alguém que eles queriam naquela hora acabar com ele, matar. E Jesus vem para eles e fala, Jesus disse, se Deus fosse o seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Eu não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Porque vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, ele age de acordo com o seu caráter, pois ele é mentiroso, é o pai da mentira. Queridos, quem falou isso foi Jesus. Jesus conversando com os fariseus, e não só com eles, mas com o povo que estava ao seu redor. E presta atenção no que eu vou dizer hoje, queridos, que a gente precisa estar atento a isso. Mentir é a principal arma de Satanás contra os filhos de Deus. Mentir é a principal arma que Satanás tem contra você, queridos, contra mim. Por não compreendermos, por não sabermos muito claramente da verdade, por isso que o povo corrompe. Sem uma sábia direção, o povo se perde. E os fariseus, eles vinham como atiçando ao povo, tentando fazer algo e trazendo a sua lei. Queridos, porque a lei, ela é boa, a lei serve para algo, para apontar aquilo que está errado. Mas a lei, nós não vivemos pela lei, vivemos pela graça, e a palavra de Deus vai dizer que não é a lei que nos salva, mas é a fé que traz a salvação. Amém, queridos? Nós temos a lei que nos dirige, está ali, você sabe que é a lei, tudo quanto, mas o que eles usavam, abusavam da lei e não viviam, porque se eles estivessem pelo menos vivendo o que eles falavam. E Jesus falou, olha, teu pai não é Abraão não, porque se vocês amassem, falassem porque Abraão mandou amar, eu sei que é Abraão, sei muito bem quem ele é, conheço Abraão. E eles falam, como conhece? Abraão já morreu, você tem 30 anos. E como? Eles estavam falando de algo natural, de uma lei, e Jesus estava falando de coisas espirituais. Quantos estão entendendo?
Amém, queridos? E hoje, a manifestação para as nossas vidas precisa ser de algo espiritual, queridos. Por isso que nós precisamos conhecer, conhecereis a verdade vai libertar. Nós vamos ter antenados na verdade do Senhor, porque presta atenção, mentira é a principal arma de Satanás contra os filhos de Deus. E qual que é a mentira dele? Que você não é filho, que você não vai conseguir, que você não vai avançar. E de fato, se Deus não for o teu pai, se Jesus não for a tua escolha principal, se a tua vontade não estiver na presença do Senhor meditando, você não vai avançar, você não vai conseguir, mas a paternidade de Deus te cobre, te protege daqueles que são filhos. Por isso que essa pergunta precisa estar no nosso coração: eu sou filho? Eu sou filho de Deus? Porque nós temos o direito e a autoridade de ser filho, mas a palavra de Deus fala: aqueles que creem no meu nome. Muitos hoje, queridos, estão debaixo de uma condenação, pois estão tentando ver e entender as coisas de Deus como um fariseu. Tem muito certinho as leis. Não, eu sei, olha, não roubo, não roubarás, não fará isso, tal, tem tudo certinho. Estuda, conhece a verdade, mas desconhece o Deus da verdade. O Deus que move, Jesus que está presente na nossa vida. No mover como este, querido, não consegue experimentar, porque está tão cheio a mente. Eu tenho conhecimento, eu sei da palavra de Deus. Você pode falar, eu falo o texto, eu falo isso, falo... Queridos, o falar e entender e ter tantos textos na mente não vai te mudar em nada. A prática da palavra, a revelação de Deus é que vai trazer transformação. Sim ou não, gente? E fariseu tem tudo, conhece tudo. As pessoas conheciam eles como os doutores da lei. Os que entendiam tudo da lei, mas não tinham prática de vida com Jesus, que ele veio tão humilde, tão simples. E Jesus veio para tocar as pessoas, amar as pessoas, se doar. Não veio para ser servido, mas veio para servir. E a lei não permite você, a nossa mente natural, se for tentar entender as coisas naturais, vai virar loucura. Nós não vamos, como foi profetizado da palavra de Deus, nessa noite, neste lugar, queridos. Deus quer nos levar por um rio. Mas ele fala, mas o desejo de ir além é de cada um. Você pode se contentar com água só nos teus pés. Então você vai, nossa, que gostoso, vim para o louvor, sabe? Olha que gostoso que aqui abraçar, eu sinto algo aqui e tal, né? Tá, mas os teus pés estão molhados. Daí você sai daqui e fica só com os pés. Nossa, tá, daqui a pouco o pé vai secando e você vai embora. A água pode vir até os joelhos. Nossa, olha que gostoso, está aqui, a perna está geladinha, mas o resto está quente. O resto está fervendo. Mas o Senhor quer nos levar a águas mais profundas. Que a gente não sai daqui com água que daqui a pouco vai secando. Ele quer que nós saímos daqui nadando. Você entra no teu carro nadando. Você vai para a tua casa nadando. Você sobe os apartamentos, seja que andar for, você está nadando. Porque a água vai subindo e você vai desfrutando de tudo que Deus tem. Águas profundas nele. É importante, querido, claro, tem pessoas que tem gente que está... Agora, que eu falo para você, olha, eu vou bem sincero, tem crente velho, de passar tanto tempo, que a água está aqui nos lumes e a pessoa está, não quer mais. E tem pessoas que entregam a sua vida para Jesus hoje e já está saindo nadando. Mas como aprendeu desse jeito? Não aprendeu, querido, é porque não está na mente. O coração está inteiro para Deus, se lança e Deus leva águas profundas, a pessoa sai, eu quero mais, eu desejo mais, então vai para casa, eu quero mais. Ah, mas vem com uma festinha, que festinha o quê? Eu estou em outra, estou em Jesus. Começa rapidamente a deixar fazer, porque, queridos, se lança diante do Senhor, Ele faz a obra. Sabe, querido, muitas coisas que Deus quer fazer, quem é o empecilho somos nós. Porque nós tornamos um coração de um fariseu, que fariseu não se torna do dia de um dia não, o cara é estudado, o cara está ali, está vivendo. Mas imagina, aquela pompa que faz, vai para a sinagoga e fica olhando só o que os outros estão fazendo. Daí chega Jesus, vai confrontar, e Jesus fala de coisas tão práticas. E a Bíblia fala que por não ser chegada a hora de Jesus, tinha um momento que eles estavam para apedrejar Jesus, e Jesus saía do meio deles, não é chegada a hora, senão eles teriam matado Jesus ali.
Como estão entendendo? Amém, queridos? E onde eu quero chegar com isso, diante dessa paternidade de Deus? Porque, queridos, o diabo, ele tem tentado cegar as vidas. Ele tem tentado vir com a sua paternidade, que Jesus declarou. Olha, ele disse para o fariseu, sabe quem é o pai de vocês? Não é nem Deus, nem Abraão, que vocês tanto falam. Mas o pai de vocês é o diabo. Porque ele vem mentindo desde o início. Ele é homicida desde o início. Ele é opositor da verdade. O que Jesus está falando? Vocês estão vivendo uma mentira. Vocês estão sendo enganados. O pai de vocês é o diabo. O verso 29. Vai lá, 29, vamos ver se é isso. Isso, é isso aí mesmo. Eu quero falar só só 2, 3 trechos desse filho mais velho. Lembra que Jesus está falando dessa paternidade. O pai que recebeu o filho, que gastou tudo, e agora, olha o que tem o coração, presta atenção aqui, só quero falar nesse aspecto do coração do filho e do pai. Mas ele respondeu, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Sabe o que acontece aqui, queridos? O pai da mentira entrou no coração do filho mais velho e o enganou. Engano, mentira do diabo, mentalidade de escravo. Qual que é a mentalidade de escravo? Trabalho. Eu trabalho o tempo todo, pai, para você. Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Nunca recusei as suas ordens, suas leis dentro do trabalho. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito. Agora, queridos, qual que é a resposta do pai? Filho, você está nessa casa, tudo que eu tenho é teu. Agora nós temos que festejar, por quê? Porque seu filho, teu irmão estava perdido. Rejeitou uma paternidade. E agora ele está arrependido, trazendo de volta para uma paternidade. Queridos, nós precisamos sondar o nosso coração, porque o teu coração pode estar naquilo de um trabalho, de fazer as coisas porque é uma lei. A lei vai apontar, queridos. Então eu tenho a lei para falar, olha, a palavra de Deus disse, então eu não vou nem chegar perto dali, porque eu quero desfrutar de tudo aquilo que o Pai me dá. Amém, queridos? Eu obedeço as palavras de Deus, as leis dele, por amor. Porque eu creio em Deus. Porque eu amo a Deus. E eu recebi sobre a minha vida a sua paternidade. Eu não sou escravo. Eu não sou escravo, eu sou filho. Muitos de nós, queridos, precisamos nos libertar de uma mente travada, de uma mente corrompida pela mentira. O diabo quer ser seu pai, presta atenção. O diabo quer ser seu pai, quer encher tua mente de mentira, de engano. Como ele quis trazer uma autoridade falsa para Eva. Mentiu para ela, enganou. Não, não é bem assim. Mas se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai ter entendimento igual a Deus, conhecendo bem, irmão. Jesus falou, ó, Jesus declarou para os fariseus, ó, ele está mentindo e fazendo desde o início. Ele encheu o coração de Caim. Ele foi homicida desde o início. E ele continua fazendo a sua, porque a paternidade dele, que é identificada, que Jesus falou, olha, ele é o pai da mentira. É o engano. Agora eu preciso entender, queridos, nós precisamos, que eu não sou mais escravo. Sim, eu sou filho. Sim, eu sou herdeiro. Herdeiro tem bênçãos para receber. Filho tem um afago do pai, tem um abraço do pai, tem um amor do pai, tem a correção do pai, mas num lugar de segurança. Como você está entendendo, amém, gente? Qual é a nossa responsabilidade de viver como filhos, queridos? Sabe, queridos, viver como filhos não é por merecimento.
é por uma decisão. Eu decido ser filho de Deus. Salmo 68. Deus se apresenta, o salmista declara, olha, pai de órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós. Ele liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, Ele faz morar numa terra árida. A obediência, queridos, traz proteção, paternidade, gera bênção e faz prosperar. Agora, a rebeldia, vivem sozinhos e vivem numa terra seca. Não há como ficar sozinho se Deus é o Senhor, se Deus é o nosso dono, se Ele é nosso Pai, a quem nós pertencemos. Eu quero ler esses textos rapidamente, depois queremos orar. Efésios capítulo 4, verso 5, que a Bíblia confirma da paternidade de Deus é Pai, queridos. Efésios 4, 5 diz assim: há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Isaías capítulo 64, verso 8: apesar de tudo, ó Deus, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro, somos todos formados por Sua mão. Queridos, formados de acordo com a vontade do Pai. Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, o Senhor é o oleiro. Romanos 8, 14 e 16: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne escravos medrosos, mas sim receberam o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba Pai, Papai querido. Pois o seu Espírito, Ele confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Queridos, há uma testificação e confirmação com o nosso Espírito. O Espírito de Deus, Ele testifica, Ele confirma. Agora pergunta para mim e para você: você tem confirmação no teu Espírito, queridos, que Deus é seu Pai? Presta atenção, queridos. É por isso que muitas pessoas não conseguem receber o amor de Deus, porque tenta receber o amor de Deus na mente, no sentimento. E Deus não é sentimento, Ele é o verdadeiro amor. Deus é Espírito, e é só no Espírito de Deus que nós somos chegados a Ele como filhos. É o Espírito que nos leva. Quantos estão entendendo isso, querido? É pelo Espírito, é obra do Espírito. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. Presta atenção, queridos, porque nós estamos vivendo essas coisas no tempo de hoje. Se as boas novas que nós anunciamos estão encobertas através de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste século, deste mundo, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo sua mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pergunta para nós, queridos: quem é você? Quem sou eu? A quem você pertence? Mais uma vez, quem é o seu Pai? Qual é a verdade que está no coração? Ah, eu não sou nada, coitado de mim, ninguém me liga. Não, aquele teu pai liga para você. E o próprio Deus declarou: se teu pai e tua mãe, natural, te abandonar, Deus não te abandona. E tem gente: ah, eu estou na igreja, o pessoal não liga para mim. Querido, se Deus já falou de pai e mãe, que é tão afetividade, se Deus fala sobre pessoas, Ele falou: eu não te abandono. Por mais que você possa estar sentindo: ah, ninguém está ligando para mim, querido, lógico, você precisa de comunhão, tem que rever suas coisas, mas lembre de uma coisa: Deus jamais te abandona. Ele fala que Ele faz com que o solitário venha morar numa família. Ele faz, Ele coloca. Agora eu preciso saber quem eu sou, quem é Deus para mim. Porque se eu tenho Deus sobre a minha vida, sabe, querido, presta atenção, porque às vezes nós cantamos cânticos que para nós pode ser uma hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz.
Ah, mas não tem ninguém do meu lado, não tem. Querido, coloque os teus olhos em Deus. Se você canta que Ele te satisfaz. Você está entendendo? As pessoas do lado vão falhar com a gente, mas nós vamos saber, Deus me satisfaz, Senhor. E sabe qual a oração que você precisa fazer antes de reclamar? É de falar: Deus, coloca sobre mim amigos mais chegados que irmãos. Me leva a relacionar com pessoas que vão me abençoar, Senhor. Queridos, uma oração sincera para um Deus de amor, Deus vai colocar pessoas. Abre os teus olhos. E cuidado com quem você está, porque quem sabe você sabe aquela história, uma laranja podre dentro de um cesto, o que ela vai fazer com as outras? O que você tem que fazer? Queridos, elimina aquilo. Falou: querido, olha, isso não condiz com a nossa vida, não condiz com a nossa família, não condiz com o nosso, então vamos tirar aquilo que está tentando estragar. Porque muitas vezes nós estamos com hipocrisia, gente, com uma fachada, com uma coisa, e o Deus, Ele olha o coração. Vocês estão compreendendo? Amém, gente? Mas o amor do Pai está aqui. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Olha o que diz: não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso porque vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E o Deus desse século tem cegado o entendimento. O Deus desse século é o pai da mentira, que traz engano. Não vem que vai ser legal, tal. Pode ser, mas a paternidade dele é morte. Lucas 11, 1 e 2, e o versículo 11 a 13. Olha o que aconteceu aqui com os discípulos. Eles chegaram para Jesus. Aconteceu que eles a orar num certo lugar. Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Então Jesus disse a ele: quando orardes, dizei o quê? O que Jesus falou para começar a orar? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas começa como? Pai nosso, Pai. E o versículo 11, Jesus falando: olha, vocês que são pais naturais, respondam: se o seu filho lhe pedir um peixe, você não vai dar uma cobra. E se o seu filho pedir um ovo, você não lhe dará escorpião. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E o último texto, queridos, que eu quero ler com vocês, João capítulo 16, verso 13, que diz respeito ao Espírito Santo. Diz que quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Será que tem algo profético nessa noite dizendo isso, queridos? O Espírito da verdade conduzirá toda a verdade, e não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e anunciará o que ainda está para acontecer. Vai acontecer coisas grandes e tremendas. Não viva do seu passado, viva agora no presente com o amor de Deus. Relacione-se com Deus Pai, que te supre. Tem muita coisa, eu anotei aqui, queridos, tem muita coisa para acontecer pelo Espírito da verdade no nosso coração. Tem promessas do Pai, porque nós somos herdeiros de Deus. E a pergunta que eu quero encerrar nessa noite para você, falando que eu creio. Agora a pergunta para você: você crê? Fique em pé comigo. Feche teus olhos. Vai ficando em pé, feche teus olhos. Levanta suas mãos. Só esse cântico. Quero uns 2, 3 minutinhos teu nessa hora. Ora ao Senhor nessa hora, queridos. Começa a tua oração agora. Se você de fato tem conhecimento nessa palavra, se tem um engano, não deixe que o pai da mentira coloque algo no teu coração, na qual Deus já tem falado. Olha, se você crê de todo o coração,
recebeu Jesus, tem na tua vida, o Espírito testifica com teu Espírito que você é filho de Deus. Não seja hipócrita, não seja fariseu, mas derrame no Senhor. Faz a tua oração, se você tem de fato, fala, começa dizendo: Pai, Abba Pai, eu estou aqui, Senhor, quero receber de Ti, Senhor.